Ligado na turma do bate-bola, o Moreirinha, cruzeirense lá em Pirapora, e a Cida cruzeirense em Ibirité. Seguindo com a reunião da turma do bate-bola, o Cruzeiro ajeita uma situação daqui, ajeita uma situação dali. E hoje houve uma reunião importante com o Ederson, um volante que apareceu muito bem na temporada passada, que entrou em zona de conflito com o Cruzeiro. A reunião seria para uma aproximação, uma possível volta do jogador para o Cruzeiro. E vamos saber do Samuel Venâncio, começando com essa notícia, o que aconteceu hoje. Fala, Samuel. Falo sim, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h31. Vamos lá então. O Ederson, a situação é a seguinte. Eu até tentei um contato para saber a versão do Cruzeiro, mas tenho aqui alguns detalhes aí das pessoas ligadas ao Ederson. Foi uma longa reunião aqui na Toca da Raposa 2. Estiveram representando o Ederson, o César Godoy, que é o empresário dele, e o Francisco Godoy, que é o empresário que tem parceria comercial, trabalha juntamente com o André Cury. E estiveram reunidos aqui na Toca, tentando chegar em um acordo. Hoje é pouco provável que o Ederson continue no Cruzeiro. E a nova proposta dos empresários ligados ao Ederson é a seguinte: o Cruzeiro já tinha perdido, num primeiro momento, o David, que já foi apresentado no Fortaleza. É uma ação que vai correr na justiça, mas quando bater o martelo, em última instância, o Cruzeiro vai ter que pagar um valor alto. O que se comenta da parte do David é que seria uma ação de 15 milhões de reais. E a ação do Ederson de quase 3 milhões de reais. Então a proposta hoje foi a seguinte, que está na mão do Cruzeiro: retirar a ação do David, retirar a ação do Ederson, mais 5 milhões e 800 mil reais, sendo 2 milhões aproximadamente em dinheiro e uma outra parte deste valor de comissões que o Cruzeiro tem que pagar para o André Cury. O empresário André Cury, que o Cruzeiro declarou aí nos últimos tempos ser uma persona non grata. Então, é esta a situação. O Ederson ficar hoje no Cruzeiro, pouco provável. E além disso, o Cruzeiro precisa estudar Emanuel e Léo Figueiredo. O David, o Cruzeiro ficou devendo FGTS, direito de imagem, e o salário é causa praticamente perdida. E o Ederson, o Cruzeiro também ficou devendo, teve ação logo no começo de janeiro. Antes de ser notificado, o Cruzeiro pagou parte, mas ainda deve uma parte ao atleta. Então a proposta hoje seria: o Cruzeiro libera esses jogadores, aí os empresários retiram a ação do David, retiram a ação do Ederson e ainda tem 2 milhões de reais aí para o Cruzeiro neste momento. E além disso, o que acontece? Conversando com alguns especialistas, quando se tem uma ação na justiça, se outro clube ele tem participação nos direitos econômicos do atleta e você fica devendo salário, vai uma ação na justiça, você perde o jogador, o clube que tinha porcentagem nos direitos, ele tem direito a entrar na justiça e acionar o Cruzeiro também. Por exemplo, no caso do Ederson, o Desportivo Brasil tem parte dos direitos econômicos. Então vamos supor que o Ederson lá ao final, última instância, ele saia livre do Cruzeiro. Aí o Desportivo Brasil, ação na justiça para o Cruzeiro pagar aquela parte que correspondia aos 50% dos direitos que o Desportivo Brasil tem. E o mesmo vale para o David, porque o Vitória tem parte nos direitos econômicos do jogador. Então hoje entraria pouco dinheiro para o Cruzeiro, mas se a gente considerar o futuro, seria um valor alto que o clube não teria que pagar, além de resolver essas questões com Desportivo Brasil e Vitória. Já que chegou nesta situação de deixar ir para a justiça, de ficar devendo salário, do jogador sair livre,
como eu disse, a causa do David está praticamente perdida, tanto é que ele conseguiu eliminar e ficou livre no mercado. Então é esta a situação e agora vamos ver se o Cruzeiro vai aceitar esta condição. E aí, Léo? Olha, ô Samuel, eu tenho a mesma opinião de ontem. Continuo achando que o Ederson poderia ter considerado um pouco mais, entendo o lado da grana apertada, a falta de pagamento, ele ainda não tem um patrimônio, é um jogador consagrado, mas é nessa hora que um empresário bom, quem tem uma boa gestão de carreira, tem um auxílio, tem um direcionamento. Eu acho que o Ederson poderia se transformar até em ídolo na sequência dos anos do Cruzeiro, por uma identificação, no momento em que o time caiu, ele caiu com o time, aí volta com o time, teria isso tudo, além dele ser muito bom jogador, de poder ajudar ali no meio. Mas entendo que ele está no seu direito, porque o errado é o Cruzeiro, de não ter pago os salários dele nos vencimentos corretamente. Ele tem o seu direito. Geralmente o trabalhador vence na justiça quando fica sem receber. Então o processo normal, que você já citou do David, deve se encaminhar também para o Ederson, que o Cruzeiro tem agora muito tato e muito trato no seu departamento jurídico para tentar minimizar esses danos, né? De perder os jogadores e ainda ter o prejuízo do que tiver para acertar e tiver que acertar com algum outro time. Porque essa situação que você trouxe aí do Vitória e do Deportivo, do Desportivo Brasil, ninguém pensa não, né? Ah, o Ederson saiu do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro perdeu o jogador. Mas e a outra parte que detinha os direitos? Aí vai acionar o Cruzeiro também. Então uma sequência de problemas. Que o Cruzeiro tenha trato para lidar com isso, porque dentro de campo a bola já está rolando, né, Samuel? Isso é tudo resolvido fora, mas dentro do campo tem um time jogando já, né? Pois é, então são situações aí pro núcleo dirigente do Cruzeiro, para este núcleo resolver, para não ter mais problema adiante. Então vamos aguardar. O Cruzeiro e os agentes do Ederson devem se encontrar. Eles terão mais um encontro aí ao longo da semana para ver se resolve esta situação. Mas hoje teve a reapresentação aqui na Toca da Raposa 2. Antes da atividade, o Cruzeiro ele lançou em parceria com a Bem Protege, que é uma empresa de proteção veicular, uma campanha para ajudar ainda mais neste processo de reconstrução do Cruzeiro. O que a Bem Protege está fazendo? Cada nova associação, novo associado, a Bem Protege vai dar um sócio reconstrução para o Cruzeiro, R$144. Então o cara vira associado e aí o Cruzeiro recebe desta forma. É um projeto aí que eles estão estipulando ter uma boa renda para o clube neste momento. O Cruzeiro não esconde de ninguém a dificuldade financeira que vive e aí essa parceria então sendo ampliada, já que a Bem Protege vinha sendo parceira do Cruzeiro, parceira comercial, ao longo de 2020, investindo não só no profissional, como também na base e no futebol feminino. Depois desta apresentação, jogo treino. A garotada do Adilson Batista contra o Democrata de Sete Lagoas. 5-1 para o Cruzeiro. Rodrigo fez o gol do Democrata, foi o gol de empate, 1-1. O Cruzeiro tinha saído na frente com um gol do Caio. Depois, o Vinícius Popó fez 2. O Pedro Bicalho fez 1. E o Judivan, cobrando o pênalti, fechou o placar. O time do Cruzeiro neste jogo treino: Vitor Eudes, Valdir, lateral direito, Arthur e Paulo, a dupla de zaga, Rafael Santos, lateral pela esquerda. Edu é zagueiro, joga também de volante. Adriano e Pedro Bicalho, Wellington, Caio e Vinícius Popó. Depois entraram o Denevis, goleiro, o Judivan, atacante, e o Alexandre Jesus, também atacante. E quem acompanhou esse jogo treino aqui na Toca, é uma iniciativa até bacana do Adilson Batista, vem chamando ídolos, grandes jogadores da história do Cruzeiro, para comparecerem aqui na Toca, para acompanhar a atividade e para conversar com os meninos. E um deles esteve hoje e é o nosso convidado aqui na Turma do Bate-Bola, o Palinha. Grande Palinha, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia. Boa noite.
Meu cumprimentos a todos os ouvintes da Itatiaia, toda a equipe de esporte. Realmente é uma felicidade muito grande, né, estar aqui, relembrando os velhos tempos, né, e acordando essa mocidade que hoje está aí, entrando numa etapa difícil do Cruzeiro, mas a gente acredita nesse poder desses profissionais. Tem um treinador de alta competência, que é o Adilson, e eu tenho absoluta certeza que nós vamos sair dessa, o Cruzeiro vai se tornar aquele clube que sempre foi. Gostou do jogo treino dessa garotada? Intensidade alta, né, Paulinho? É alta. Você vê que tem muitas promessas, o futuro do Cruzeiro está aí, que hoje temos de investir em profissionais, está um custo muito alto, e esses meninos têm tudo para vingar e ser grandes profissionais no manhã. A gente viu ali depois do jogo treino, você falou com eles algumas coisas. O que você disse para essa garotada? Todos ali não tiveram nem a oportunidade de acompanhar o grande futebol que você desempenhou, né, Paulinho? Mas a história às vezes conta. Dá para ver na internet? Conta muita coisa pela internet, né? E eles estão conscientes do rumo que eles estão tomando. Porque para ser um profissional, tem que se cuidar fora de campo, evitar as más companhias, ser grande em todo sentido, tá entendendo? E eles estão bem encaminhados e bem administrados aqui no Cruzeiro, porque tem uma turma muito boa, e a gente espera que eles consigam ter muito sucesso dentro do futebol. E aí você vê que eles conhecem a história, que todos aplaudiram ali imensamente suas palavras. A gente fica grato com isso, né? E agradecer principalmente a Adilson Beneci, que me convidou para fazer essa visita. E eu fiquei muito honrado, onde eu passei uma boa parte da minha vida como profissional. E a gente recorda, né, aquele passado, aqueles momentos que nós tivemos a felicidade de viver. E o Adilson vai fazendo isso com os grandes ídolos da história do Cruzeiro, né? Ele já trouxe aí o Nonato, o Odisseu Lopes esteve aqui no último sábado, agora você também. E é importante resgatar isso de grandes atletas que passaram aqui pela instituição, né? É uma alegria grande, porque a gente não está sendo esquecido, né? Porque muitos cruzes esquecem os ex-profissionais, aqueles que fizeram história. E por parte do Cruzeiro nunca aconteceu isso. A gente fica ultra feliz, né? Ter o Adilson como treinador e acreditando no seu trabalho. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro tem que ter um pouco de paciência e dar muita força para essa meninada que está chegando. Eu acredito plenamente que eles vão ter condições de fazer grandes apresentações e conquistar muitos títulos. O Cruzeiro usa 2020 como ano da reconstrução, né? Como você tem acompanhado isso tudo? Isso é importante, né? Teve muito erro, né? Muitas as coisas extra-campo, extra-futebol, em termos na parte financeira do clube, foi muito afetado e com isso realmente prejudica muito o clube. Mas a gente acredita com esse novo comando que está aí, vai acertar tudo e com certeza vai colocar o Cruzeiro no seu devido lugar. Pra gente fechar, teve algum projeto de palhinha ali que você viu? Não. Jogar a responsabilidade dos meninos, né, mano? Não é jogar a responsabilidade, é mostrar a eles que eles têm potencial de vingar, vencer, se cuidando fora de campo, para conseguir realizar todos os seus sonhos dentro da profissão. Porque o menino não é só aqui dentro, ele tem que sonhar cada degrau subindo até chegar em uma seleção onde ele vai ser visto no mundo todo. Valeu, Palinha. Obrigado, é um prazer falar contigo. Um abraço a todos vocês. Muito bem. 6h43, tá aí o Palinha. Jogou pouco e saiu daqui feliz da vida com a camisa do Cruzeiro de número 9, Emanuel. Bom, o Palinha é um dos poucos jogadores da história do futebol de Minas que jogou nos 3 clubes, no Cruzeiro, no Atlético e no América. Palinha foi para o Corinthians, vendido, muito bem vendido, e depois voltou pelo Atlético. É bom lembrar que o Cruzeiro teve um outro Palinha. Esse é o da época do Tostão, do Piazza, do Dirceu Lopes. O outro Palinha ainda está mexendo aí com o futebol, não sei por onde anda o Palinha. Aquele que deu um chapéu no Darley. 6h44. Mais alguma, Samuel? Pois é, pra gente fechar aqui da Toca da Raposa 2, o Cruzeiro vai voltar a treinar amanhã e começou a venda de ingressos pro jogo contra o América. O clássico, o núcleo chamando o torcedor mais ainda, reduziu mais o valor do ingresso. Tem bilhete então a partir de R$20. O sócio compra aí com muitos benefícios
E o torcedor, ele pode empurrar o Cruzeiro então no domingo, quem sabe um grande público no Mineirão, o jogo às 4 horas da tarde. Para a gente fechar de vez, hoje teve mais uma ação na Justiça contra o Cruzeiro, Justiça do Trabalho, o auxiliar do Abel, o Fábio Moreno, uma informação que divulgamos mais cedo, ele cobra quase 450 mil reais. Ele cobra salários atrasados, FGTS e multa rescisória, mais um problema para o Cruzeiro na Justiça do Trabalho. E este Palinha que você falou aí, Emanuel, veio na época do São Paulo, né? Jogou muita bola também. Se não me engano, ele tem projeto de futebol nos Estados Unidos, Emanuel. Bom, o Palinha número 2, ele está em Portugal. Ele Exatamente. comprou um clube lá. A informação do Samuel é correta. Ele esteve nos Estados Unidos, não era no Boston City, mas desde o ano passado foi para Portugal, comprou o clube União de Almerim e está lá, comandando no futebol português o Palinha segundo, podemos assim dizer. Multimarcas Consórcio.